Olá, hoje aí o Fix vai fazer um vídeo sobre pneus. Temos três tipos de pneus. Temos o pneu de verão, o pneu de inverno e o pneu de todas as estações. O nosso clima, em Portugal, é um clima temperado mediterrâneo e o nosso pneu de utilização é essencialmente o pneu de verão. O pneu sempre foi um objeto de grande investigação e desenvolvimento e os dias de hoje trouxeram-nos portanto, um avanço tecnológico tremendo. A União Europeia vai, inclusivamente, dentro de pouco tempo, proibir totalmente o fabrico e a comercialização de pneus com classes energéticas superiores a F, ou seja, de G para baixo. Existiam, no passado, dois tipos de pneus diferentes, que eram o pneu mais duro e o pneu mais macio. O pneu mais duro fazia mais quilómetros, tinha baixa resistência ao rolamento, mas não tinha grande aderência. O pneu macio era justamente o contrário, tinha resistência ao rolamento, permitia boas prestações, mas também tinha uma duração de vida menor. Hoje em dia, com a tecnologia que dispomos e que os fabricantes dispõem, existem novas soluções que permitem fundir estes dois tipos de pneus e criar um pneu mais ecológico, ao mesmo tempo que assegura elevadas prestações. Um pneu é constituído por várias partes ou frações. Entre as mais importantes, destacamos o revestimento interior. O revestimento interior tem a função de selagem pelo interior do pneu, ou seja, produz estancosidade e substitui totalmente a utilização de câmaras de ar. Entre portanto, o revestimento interior e a banda de rolamento temos a carcaça. A carcaça é muito importante sob o ponto de vista estrutural do pneu e permite assim também que haja bastante suporte à carga. Outra parte também importante é o ar do talão. O ar do talão é constituído por borracha com um filamento de aço muito forte no seu interior. Isto permite que o ar do talão seja bastante resistente e, ao mesmo tempo, quando o pneu é montado e, portanto, expandido, adere à jante e permite também que seja feita a estancosidade total no interior do pneu. Outra parte também muito importante do pneu é o flanco. O flanco, mais conhecido como a parede, é uma parte muito importante do ponto de vista de absorção de choque, do conforto do pneu e rigidez estrutural. Portanto, é muito importante também no índice de carga do pneu. Para finalizar, temos também a banda de rolamento. A banda de rolamento é uma das partes também mais importantes do pneu. A banda de rolamento é que vai ditar a aderência que o pneu tem, a resistência que tem ao rolamento, a capacidade de extração de água enquanto tem uma rodagem em piso molhado, ao mesmo tempo também tem uma importância também estética que muita gente aprecia e gosta. O mais importante e o que salta mais à vista é a medida do pneu. A medida do pneu é feita, portanto, está inscrita em 3 dígitos, barra 2 dígitos, R 2 dígitos. Isto significa o quê? Significa que temos os 3 primeiros dígitos são a largura do pneu, os 2 segundos dígitos são a altura do pneu, depois temos o R e depois temos 2 dígitos, que são o tamanho da jante. Neste caso será 250 R17. Logo a seguir, à medida do pneu, temos depois 2 dígitos e uma letra. O que é que isto significa? Significa o índice de carga e o índice de velocidade. Neste caso será 93Y. Y até 270 km por hora, 93 é o índice de carga. Muitas vezes é tentador as pessoas colocarem sempre o índice de carga e o índice de velocidade um pouco inferiores àquilo que a marca especifica. Isto é especialmente importante que as pessoas não façam isto e não caiam na tentação de gastar um pouco menos no pneu, quando em boa verdade não vão andar em segurança, porque o carro tem um determinado peso e tem que ter um pneu de acordo com o peso que tem. Portanto, isto às vezes até é contraproducente porque o pneu acaba por se gastar mais depressa e estragar-se mais depressa. É importante que as pessoas tenham isto em mente. Outra situação, por exemplo, neste pneu temos um XL. O que é que isto significa? Significa que o pneu é já por si reforçado. Portanto, tem um flanco mais robusto e permite aguentar mais carga do que o pneu normal. Outra situação é a data de fabrico. A data de fabrico está sempre visível do lado de fora do pneu, caso este tenha sido bem montado. É sempre permitido, portanto, a qualquer pessoa, consultar a data de fabrico do pneu.
Isto significa que se consegue ter mais ou menos uma ideia aproximada de quanto tempo tem esse pneu. Está sempre dentro de um retângulo 4 dígitos. Os 2 primeiros dígitos dizem a semana em que foi produzido e os últimos 2 dígitos significam o ano em que foi produzido. Neste caso, por exemplo, temos semana 47 do ano 2014. Portanto, 47, 14. Um pneu deverá ser substituído quando o seu desgaste é excessivo, ou seja, quando o seu piso na banda de rolamento é inferior a 1,6 mm. Isto pode ser verificado através de um instrumento específico, tanto analógico ou digital, ou mesmo através de olho. É difícil ter uma noção da medida, até porque é uma grandeza muito pequenina, ou seja, milímetros, mas de uma forma geral consegue-se, através da inspeção visual e da inspeção do tato, consegue-se ver quando é que o pneu já está a atingir o seu limite de vida útil. Outra situação é quando já existe um dano irreparável no flanco, ou quando já temos um desgaste excessivo, quer do lado interior, do lado exterior ou no centro do pneu. Normalmente, quando já temos este tipo de desgaste assimétrico, significa que já temos provavelmente um problema de suspensão ou um problema de alinhamento. Nesta circunstância, convém dirigir-se sempre a um centro para analisar o que se passa, de forma a corrigir e no futuro ter sempre um desgaste simétrico que é fisiológico e é como se deseja ter. Aquilo que normalmente importa mais às pessoas, e muito bem, será sempre a aderência. A aderência é muito importante porque permite que o veículo circule sempre de forma estável e segura. O que é mais importante neste momento, e com a era em que vivemos e o desenvolvimento e a investigação que está por trás de cada pneu, de cada marca e de cada processo de fabrico, é sempre descobrir uma forma de conseguir ter um pneu altamente tecnológico que consiga poupar combustível e ao mesmo tempo ter mais aderência. Antigamente os pneus portanto, eram duros ou macios. Hoje em dia já se consegue ter as duas coisas e conseguimos ter pneus ecológicos que têm sempre boa aderência. Nem sempre é necessário irmos para as grandes marcas. Existem pneus mais económicos que conseguem ter prestações tão boas quanto os pneus de marca. Isto é sempre importante avaliar e é sempre ideal falar com um especialista sobre isto. Portanto, saber em relação preço-qualidade o que é que conseguimos fazer para poupar o que pudermos e mesmo assim manter a segurança. Cada pneu e cada construtor tem a sua formulação. À medida que fomos avançando na tecnologia, foram arranjadas maneiras de conseguir introduzir compostos que permitem uma baixa resistência ao rolamento ao mesmo tempo que se consegue aderência. Por exemplo, a Yokohama, que é uma marca japonesa, conseguiu ver que conseguiam utilizar óleo de laranja, aumentando a aderência do pneu, enquanto conseguiam ter ao mesmo tempo uma baixa resistência ao rolamento. Portanto, cada marca tem os seus compostos. Normalmente existe um composto que agora foi adicionado nos últimos anos, que é a sílica. A sílica consegue, ao mesmo tempo que o pneu é duro e tem baixa resistência ao rolamento, consegue também ser bastante aderente. O pneu pode ser, de facto, insuflado quer com ar, quer com nitrogênio. No caso de se fazer o abastecimento com nitrogênio, certifique-se que é feito de forma correta, ou seja, o vácuo tem que ser feito antes do carregamento, ou seja, todo o oxigênio que está no interior do pneu a quando da montagem deverá ser extraído antes de se insuflar o nitrogênio, e só assim é que o nitrogênio funciona, e de facto funciona. O que acontece é que o veículo fica com a direção mais leve e fica, portanto, mais estável em autoestrada. O nitrogênio é contraindicado no caso dos veículos comerciais, porque como se sente o carro mais leve, normalmente o eixo traseiro tem tendência a ficar um pouco instável. Portanto, o nitrogênio só deve ser utilizado nos veículos de passageiros. Outra vantagem também do nitrogênio em relação ao ar é que a temperatura no interior do pneu é mais constante, ou seja, a banda de rolamento está sujeita a ser um pouco mais fresca no contacto com o sol, ou seja, o que vai acontecer é que vai ter uma durabilidade maior do piso, portanto o pneu vai durar mais tempo.
Quando de facto fizer um carregamento com nitrogênio, certifique-se que o vácuo é realizado. Se o vácuo não for realizado, não faz absolutamente efeito nenhum e o carro é como se tivesse ar. A manutenção dos pneus é relativamente simples. Qualquer pessoa pode fazer. De 3 em 3 semanas ou de mês a mês, verificar a pressão. Ver se a pressão está regular, se está irregular. Normalmente nunca andar com a pressão abaixo da especificada pelo fabricante. Não tem problema subir um bocadinho. Vamos diminuir a resistência ao rolamento, vamos diminuir os consumos e continuamos a circular em segurança. Desde que não seja, claro, um aumento excessivo. De vez em quando observar também o desgaste, ver se o desgaste está a ser regular, se está a ser irregular. Se for irregular, é ver se temos algum problema de alinhamento. Se tivermos um problema de alinhamento, de convergência ou de supé, portanto, ângulo da roda, ver se está tudo bem, se caso não esteja, corrigir. Caso, por exemplo, haja também um acidente, um choque da jante com o passeio, por exemplo, ver se a jante não empenou. Caso sinta alguma vibração, portanto, na direção a uma determinada velocidade, ver se a jante está empenada. Se estiver empenada, é mandar desempenar. Se estiver apenas desequilibrada, é equilibrar, de forma a não ter danos tanto no pneu, com a avalização, como na direção ou nos elementos da suspensão. De uma forma geral, é bastante simples e pronto, é verificar de vez em quando. Esperemos que tenham gostado. Um abraço.